vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Tem um Helm install aí, né? A galera já percebeu, né? Mas é uma brincadeira. Eu fiz um desenho de um terminal aqui, né? Parece é um terminal do Windows, né? Na realidade. E aí eu quis fazer uma brincadeirinha aqui, né? Coloquei até um PowerPoint Shell aqui para fazer uma graça. Quem sabe o nome desse computador que está aí? É Anticitera. Anticitera. Quem sabe me dizer aí de bate-pronto o que é esse computador? Põe a resposta aí para a gente no chat, enquanto eu dou o Helm install aqui da nossa talk e vem o nosso tema. Aí. Deixando o passado para trás, como a cultura DevOps está mudando a forma como as equipes trabalham juntas. Então, hoje eu vou ter o prazer de conversar com vocês sobre cultura, né? A gente sempre traz bastante assunto técnico, né? E hoje eu resolvi falar um pouco com vocês sobre cultura. Aí o Adriano pegou ó, o primeiro computador para calcular posições dos astros. É isso aí, cara. Pô, computador muito antigo, usados pelos gregos, os romanos. Negócio antigo demais. Diz a história que é o computador mais antigo do mundo, né? Então é isso. Nosso tema está aí, deixando o passado para trás, como a cultura DevOps está mudando a forma como as equipes trabalham juntas. Bom, quem vos fala é Daniel Ginês, meu nome, eu sou host do DevOps Experience. Vocês podem me seguir no LinkedIn, só copiar esse QR Code que está aqui na tela, né? No LinkedIn, no Instagram, são os canais que eu uso no dia a dia para trocar ideia, para trazer para vocês conteúdo para esse evento, né? Então, vamos bater um papo, vamos manter o networking ativo, né? E, por favor, me sigam lá, né? Eu quero trocar ideia com vocês. Eu gostaria, antes de fazer a minha apresentação, de combinar uma coisa com vocês. Gostaria de fazer o seguinte: vamos bater um papo. Então, à medida que eu falo com vocês e vou trazendo aqui os tópicos da minha apresentação, eu gostaria que vocês trocassem uma ideia comigo aqui no chat. Eu não quero ficar aqui falando e mostrando o PowerPoint, o caramba, para não ser um negócio chato demais, né? Então, eu gostaria de pegar aqui os insights de vocês e a gente poder bater um papo. Tá combinado? Podemos seguir dessa forma? O que que vocês acham? Pode ser? Me dá um feedback aí para eu saber se vocês querem trocar essa ideia, beleza? Então, beleza. Então, a gente vai trocar essa ideia conforme eu vou falando. Se a gente tiver que desviar um pouco aqui dos tópicos, a gente desvia, não tem problema nenhum. Falando um pouquinho de mim, eu sou host do DevOps Experience, o que eu gosto de fazer, né? O que eu como? Cara, cripto, game, história em geral são assuntos que me chamam bastante atenção, são essas coisas que eu gosto, né? E eu já estou na área aí há um pouco mais de 25 anos, falando, passei já por data center, por desenvolvimento de software, gestão de equipes, enfim. E estou aqui hoje como host do DevOps Experience. Eu tenho uma história aqui para contar para vocês que ela é uma história que me marcou na vida, né? Meu primeiro trabalho, assim, né, registrado na carteira ali, eu me mudei do interior, vim para São Paulo muito novo, e eu era aquele bicho grilo, né? Não sabia de nada, não tinha malícia, não sabia como as coisas funcionavam, né? Então, imagina, né? Um moleque medroso trabalhando numa empresa super grande, né? E aconteceu um negócio interessante nessa empresa, né? Estávamos lá trabalhando, né? Tinha uma equipe, assim, a gente sentávamos em baias, assim, e tinha um amigo nosso lá, o Diego, sentava do meu lado esquerdo, assim, e esse camarada, ele digitou lá no prompt do shell do Linux, né, um comando errado, ele ia alterar a senha de um usuário, ele acabou alterando a senha do root. E, cara, ele não percebeu, o terminal ficou ali aberto, né? Ele alterou a senha do root e o dono da empresa, que era um dos caras, né? Imagina, sei lá, naquela época ele era o diretor, o sysadmin principal, né? O cara que fazia tudo. Aí o Michel sabe de quem eu tô falando, né?
E aí ele tentou entrar num host Linux, esse que justamente o nosso amigo alterou a senha, e ele não conseguiu, cara. Daí ele achou que, tipo assim, a máquina tinha sido hackeada, né? E o cara ficou desesperado. Pensa num cara neurótico, loucão, assim, desesperado, né? Ele regalava os olhos, assim, né? Muito louco. Esse chefe nosso, né? Não vou falar o nome, né? Senão, pô, falei Diego já. Eu vou começar a matar aí onde é e quem é. E esse chefe nosso, cara, ele levantou de onde ele estava, ele ficava num lugar assim, que parecia um aquário, ele começou a olhar para as telas dos computadores de todo mundo, assim, né? Então, ele foi tirando o mouse da mão das pessoas e foi abrindo, assim, o terminal para ver o que tinha na máquina dessas pessoas, até que passou pela minha, né? Veio fazendo a fila assim, passou pela minha, abriu o terminal, cara, eu me cagando, literalmente. Não sabia o que estava acontecendo, aliás, ninguém sabia o que estava acontecendo, os caras estavam investigando todo mundo, até que ele chega na máquina do Diego, cara. Ele olha assim para a máquina do Diego, aí ele fixa os olhos na tela assim, aí ele começa a digitar no terminal do Diego, tal, não sei o que, pau. Cara, o Diego mudou a senha do servidor, ele não percebeu. Esse nosso chefe, ele colou do lado do Diego, depois que ele foi lá e botou a senha, recuperou o acesso dele, ele batia os braços assim nas pernas e ele gritava: não sabe fazer, não faz, deixa para quem sabe, escape, né? Então, puta, cara, foi assustador, assustador. Imagina esse cara gritando. Galera, eu fui pro banheiro me tremer e eu juro para vocês, escorreu uma lágrima, cara. Eu fui pro banheiro chorar de tão tenso que foi essa cena. Eu falando assim, talvez não transmita a sensação, mas na hora, o cara gritando, batendo na perna, mas gritando alto para no meio de todo mundo para a empresa ouvir, foi uma cena assustadora. Quando eu vim do, como eu falei, né, eu vim do interior, era um bicho grilo, não estava acostumado, muito novo, e vi isso acontecendo, cara, eu fiquei chocado. Bom, a notícia ruim, né, disso tudo, né, é que infelizmente existem chefes assim, existem pessoas assim, né? Hoje ainda existe, infelizmente, né? E a notícia boa é que a gente sobrevive a esse tipo de coisa, né? Sobrevive. Então, eu estou um pouco careca, né? Estou um pouco desgastado, alguns anos, 25 anos depois, já de ter perdido o cabelo, feito muito tratamento para aguentar a pressão emocional, né? Mas a gente fica vivo, a gente fica vivo, né? As coisas elas vão para frente. Há esperança, beleza? Bom, essa é uma história que me marcou a vida e eu gostaria de contar essa história para vocês para a gente poder aqui começar o nosso bate-papo de hoje, beleza? Então fiquem um pouco com isso em mente e a gente vai ver como evitar esse tipo de situação, como fazer isso ficar para trás e fazer parte do nosso passado, beleza? Bom, eu tenho aqui os primeiros tópicos, né, para trazer para vocês, né? Então deixa eu rodar aqui o que tem dentro do meu YAML. Então aqui a gente vai falar sobre, é uma apresentação sobre cultura DevOps, eu já falei, já fiz aí uma pequena introdução. Essa foto aí é um pouco do clima da nossa apresentação, né? E esse deve ser o nosso dia a dia, né? A gente tem aqui pessoas comemorando, né? Pô, fazendo, gesticulando, né? Mais feliz, né? Vibrando, né? Ou eles estão comemorando um sucesso, ou eles estão comemorando um fracasso. Pô, que louco! Como assim comemorar o fracasso? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Aí seguimos então em frente. Qual é o nosso primeiro tópico de hoje? As três maneiras. Quem sabe aí o que é as três maneiras? Deixe para mim aí no chat. A gente vai falar sobre calms, débito técnico, empatia, lead time e, por fim, pós-mortem.
Vocês todos aí sabem o que são essas coisas, né? O que são as três maneiras, quais são elas, o que é CALMS, o que é débito técnico. Então, a gente vai bater um papo um pouco sobre isso. Infelizmente, eu não vou conseguir me aprofundar muito em todos esses tópicos, mas eu vou tentar ser bem direto e objetivo para vocês entenderem. E a minha ideia é trazer para vocês na prática como a gente pode trabalhar com esses temas no nosso dia a dia. Beleza? Então, o Ezequiel está falando aqui, existem situações assim que servem como ponte motivacional e também como um excelente exemplo do que não se fazer com seus colegas de trabalho. Exatamente. É isso mesmo, Ezequiel. Essa é a ideia. Então, vamos começar aqui. Deixa eu fazer um describe pods aqui das três maneiras. A definição das três maneiras, né? As três maneiras, então, elas são princípios fundamentais da cultura DevOps, né? As três maneiras, elas visam ajudar as equipes a entregar software rapidamente e com alta qualidade. Essa é a essência das três maneiras. E tem uma palavra nessa essência que me chama muita atenção e nós deveríamos nos aprofundar um pouquinho mais nela, que é o quê? Aqui está falando assim, ó, são princípios fundamentais. O que que são princípios? O que que vocês entendem como princípios, né? Então, a gente vai sair um pouquinho do nosso mundão e vamos entrar um pouco aqui na Matrix, vamos sair do nosso modo automático para falar um pouco sobre princípios, para a gente definir, ter aqui em comum acordo, daqui até o fim, o que que são os princípios. Beleza? Ah, a Karina amou a tela. Obrigado, Karina. Bom, princípios, né? Princípios são ideias ou valores que eles servem como guia para as nossas ações ou para as nossas decisões. Os princípios, eles são a base, então, que a gente tem ali, né? A base para a gente construir as nossas soluções. E os princípios, eles são universais, né? Os princípios, eles podem ser aplicados em diversas situações, em diversos momentos diferentes da nossa vida. E os princípios, então, eles são as referências, né, que ajudam as pessoas a tomar decisões corretas, né, de forma que elas consigam atingir os seus objetivos. Então, veja, os princípios são maior do que leis. Porque mesmo que nós não tenhamos alguma lei ou uma regra, os princípios, eles nos ajudam a nós seguirmos em frente, a tomar decisão, mesmo que não tenha uma regra escrita na parede, certo? Então, às vezes, quando a gente entra numa empresa, né? Às vezes não, a grande maioria das empresas tem lá missão, visão, valores, né? Aquilo ali é uma síntese, né? E a gente deve absorver dali quais são os princípios, porque às vezes a gente esquece as regras, a gente esquece a missão, mas a gente não esquece os princípios. Os princípios, eles ficam gravados dentro de nós. E isso é importante, a gente precisa ter isso em mente. Então, quando a gente fala sobre as três maneiras como os princípios fundamentais da cultura DevOps, a gente tem que entender que são as três maneiras que regem as nossas decisões, independente das regras, independente das limitações ou leis e assim por diante. Beleza? Isso é muito importante a gente ter em mente. Falando um pouco mais aí sobre as três maneiras, então, né, agora que a gente tem bem definido o que que são os princípios, né, a gente vai falar da primeira maneira, né, entrega contínua de valor para o cliente, ou fluxo. Quem fez aqui o curso do DevOps Professional, que a gente libera para vocês por e-mail, inclusive todos que estão aqui online hoje irão ganhar o treinamento do DevOps Professional, aqueles que já têm não vai receber o link, mas aqueles que ainda não estão inscritos neste treinamento, vocês vão ganhar esse treinamento do DevOps Professional, beleza? E no treinamento do DevOps Professional, todos esses assuntos de hoje, eles são mais aprofundados, eles são mais densos, tanto que é um treinamento de 18 horas, com muito conteúdo. A primeira maneira, ou fluxo, né? Entrega contínua de valor para o cliente. Bom, o que significa entrega contínua, né? Quando a gente enxerga esse gráfico aqui, né, da esquerda para a direita, né, Dev para Ops, né,
a gente, então, tem que entender o seguinte, que as equipes elas estão se esforçando para entregar software de forma contínua, incremental, com o objetivo de fornecer a quem? Aos clientes o mais rápido possível, uma feature, uma correção. Né? Então, essa é a ideia do que é entrega contínua de valor para o cliente, e a gente vai definir mais na frente o que é valor, beleza? É isso. A gente poderia... Essa imagem que vocês estão vendo aí, de dev para ops, da esquerda para a direita, é uma imagem muito comum, muito utilizada na internet quando fala sobre a primeira maneira. Mas eu tenho aqui uma reescrita dessa imagem, que é essa daqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, está aí, ó. DevOps para clientes. Afinal de contas, é para os clientes que nós entregamos valor, para os clientes que nós entregamos soluções. E a gente deve entender por cliente quem? Pode ser o cliente final, aquela pessoa que está usando a nossa solução, né? Pode ser o nosso cliente interno, pode ser um departamento dentro da nossa empresa, pode ser um cliente dentro da nossa equipe, um par que precisa de uma entrega nossa. Sim, nós devemos entregar para os nossos pares, para os nossos próximos, valor. Engraçado, interessante, né? Então, essa é a minha releitura dessa imagem sobre entrega contínua de valor para o cliente, né? Aí, ó, o Sérgio Lima aí, precisa colocar uma semana sabática para fazer o curso. Cara, faz um pouquinho todos os dias aí, Sérgio. E aí você vai conseguir fechar esse treinamento. Aí, ó. Lembrei do Augusto Conte, positivismo, amor por princípio. Ordem por base, progresso por fim. Cara, eu já tinha lido essa frase, Alexandre. Isso é muito legal. Faz muito sentido mesmo. É muito bacana. O que são, então, as 3 maneiras na prática? Cada um desses tópicos, né? Eles definem o que são as 3 maneiras. Então, a gente tem aqui tornar o trabalho visível, né? Limitar o trabalho em andamento, reduzir em lotes o trabalho, reduzir o número de transferências. Então, o que são as transferências? A gente vai entender um pouco. Identificar e melhorar as restrições. Como assim? Né? O que são essas restrições? Né? Eliminar atritos e desperdícios no fluxo de valor. Vamos entender um pouquinho cada uma desses tópicos. Eu não vou falar coisas que já está lá no treinamento, mas eu vou trazer algumas coisas novas para vocês sobre esses tópicos, tá? Então, tornar o trabalho visível, né? A maior parte do nosso trabalho, ela é invisível, ela não é palpável, a gente não consegue pegar e mostrar como se fosse um objeto. Então, tá aqui, terminei, tá entregue. A maior parte do nosso trabalho, quem é da área técnica, não são coisas palpáveis. Então, é difícil a gente entender quais são as atividades, né, que nós fizemos para atingir aquele objetivo. Então, quando a gente fala aqui de trabalho visível, de uma forma bem simples, a gente precisa mostrar, né, onde estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo, quais são as etapas, né, em que nós estamos trabalhando, para quem, né? Para os nossos pares, para a empresa, para os responsáveis, para os clientes, né? Os clientes, é bom os clientes terem uma visão, né, de aonde estamos, né? Isso é muito importante. E controlar o trabalho, né, de forma visual, ela torna as coisas mais simples, né? Ajuda, inclusive, nós mesmos a entendermos, né, qual que é o nosso volume de trabalho, ajuda os responsáveis a entender aonde a nossa equipe está trabalhando, até mitigar gargalos e outros problemas. Então, a gente deve adotar uma forma visual de tornar o nosso trabalho visível. Isso é importante, né, para a gente conseguir ter aí, na primeira maneira, uma entrega contínua de valor para o cliente. Falando um pouco sobre limitar o trabalho em andamento, né? O work in progress, né? Isso daí é interessante dizer porque é cientificamente comprovado que ser multitarefa reduz a qualidade das nossas entregas. Ser multitarefa reduz a qualidade das nossas entregas e aumenta o tempo de execução.
Então, a gente fica na nossa cabeça aqui, trabalhando, achando que quanto mais coisas ao mesmo tempo nós estamos fazendo, né, mais estamos trabalhando, mais estamos entregando. E não é verdade. Isso já é jogado por terra, né? E então, já não dá para mais se falar com orgulho, né? Pô, eu sou, né, multitask, multitarefa, eu consigo. Não, infelizmente, a ciência mostra que o nosso cérebro não funciona dessa forma, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Quando a gente muda de atividade de uma coisa para outra, né, o nosso cérebro ele tem um esforço cognitivo muito grande. E esse esforço cognitivo que o nosso cérebro faz para poder mudar de uma atividade para outra é o que reduz a nossa produtividade, né? E isso atrapalha muito os profissionais de tecnologia, né? Porque 99% do nosso tempo, né, investido, trabalhando, é usando o nosso cérebro, né? Então, a nossa máquina, que ela sempre está ali quase 100% do tempo em atividade. É uma falsa sensação achar que fazer muitas coisas é bom, né? Então, uma forma da gente limitar o trabalho em andamento, né, é olhando para o primeiro tópico, né? Tornar o trabalho visível. Quando a gente põe num Kanban, por exemplo, todas as nossas atividades, no que a gente está trabalhando, a gente consegue ter ali uma visão clara do nosso trabalho, né? E isso faz com que a gente consiga limitar as nossas atividades, né? Reduzir o tamanho do lote de trabalho. What the hell? Como assim reduzir o tamanho do lote por atividade, né? Bom, na prática, o que isso significa, né? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Primeiro, vamos falar de lotes grandes, né? Aqui na primeira parte do nosso gráfico, então imagina que isso daqui é uma produção de entrega de cartas, né? Então escrevemos cartas, envelopamos, né? Fechamos, passamos cola e enviamos as cartas, né? Aqui no primeiro lote, nesse fluxo aqui, a gente tem a produção de 4 cartas. Então, a gente começa ali, ó, dobrando a carta. Então, ok. Aí nós temos envelopando, aí fechando e aí colando. Quando o cliente que vai enxergar ou vai receber o valor desse fluxo? Lá no início da última etapa, que é colando, né? O nosso cliente só vai enxergar valor ali. E aí que está o macete do nosso fluxo de valor. Nós devemos diminuir o nosso fluxo de trabalho em peças menores. Peças menores. Simples. O que nós podemos inverter a ordem das nossas atividades, né? Então, podemos começar o nosso fluxo dobrando a carta, depois disso nós podemos envelopar, depois disso nós podemos fechar e depois colar. Então, perceba que a entrega de valor ela foi reduzida a 1/4. 1/4 do tempo gasto na primeira linha ali de fluxo que vocês estão vendo de lotes grandes. E é possível a gente fazer isso em todas as nossas atividades de tecnologia. É possível fazer isso com desenvolvimento de software, é possível fazer isso com infraestrutura, é possível fazer isso em outros departamentos, né? O pessoal da contabilidade consegue fazer isso, o pessoal do financeiro consegue fazer isso. Olha, Pamela, fica a dica. Brincadeira, mas a verdade é essa, né? A gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, né? Ô Simon, tá, compartilha com a gente depois. Beleza, eu vou compartilhar sim. Eu já gerei um PDF dessa apresentação, eu vou colocar lá no meu LinkedIn depois para vocês poderem acessar e baixar e terem isso daí em mente, né? Até levar para o chefe de vocês, né? Então, reduzir o tamanho do lote. Cara, faz todo sentido, né? E quando a gente entrega valor mais rápido para o nosso cliente, né, e em lotes menores, a sensação de aquela satisfação de estar recebendo algo do cliente, ela sempre fica, né, ativa. Ela está sempre ali
ativa, o cliente ele não desce a sensação dele que fala, putz, eu pedi um negócio para o meu time, eles entregaram para mim um mês depois. Né? Então, a gente precisa pensar, né? O que a gente pode fazer para conseguir reduzir e fazer pequenas entregas ao longo de sprints, por exemplo, de uma semana. Né? Isso é mais interessante, isso é bom, e isso melhora o work in progress, isso melhora a nossa produtividade, porque faz a gente sair daquela mudança de tarefas. Quando a gente tem tarefas muito grandes, né, a gente precisa ficar mudando de contexto muitas vezes. Né? Isso reduz a produtividade. E aí o quarto ponto, né? Reduzir o número de transferências, né? O que são as transferências? As transferências, elas são as filas, elas são os desperdícios, né? E as transferências, elas acontecem entre pessoas e entre departamentos. Então, nós estamos trabalhando numa atividade e a gente, em determinado momento daquela atividade, a gente já tem uma sprint definida, já tem um objetivo definido, mas em um determinado momento, nós precisamos interagir, por exemplo, com o departamento de compras, né? E aí vai um pedido para o departamento de compras e o departamento de compras demora para devolver isso. Essas são as transferências. Né? E como que a gente reduz esse tipo de coisa? Né? A gente pode reduzir de muitas formas. Né? A gente pode empoderar as pessoas que estão na execução daquela atividade para que ela seja feita do início ao fim, sem a gente precisar transferir isso para departamentos ou pegar autorização de pessoas. Né? Então, a gente pode criar ali um ecossistema onde as equipes consigam ter autonomia para conseguir entregar valor. Né? E a gente precisa mostrar isso para os nossos chefes, nossos diretores, para as equipes, né? Que isso é melhor para a entrega de valor para o cliente. Né? Bom, outra forma de fazer isso, né, conversando com os nossos chefes e tudo mais, é automatizando processos, né? Todo o fluxo tem processos, coisas que a gente repete muitas vezes ali manualmente, e a gente pode automatizar muitos desses processos, né, e diminuir as transferências, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um pedido para o departamento de segurança para criar um usuário. Pô, que tal você criar um script para o RH e quando ele adiciona o usuário no ERP da empresa, esse script já dispara a função para chamar o departamento de segurança e eles parametrizarem o que é necessário para esse funcionário ter os seus acessos, né? E o pessoal do departamento de segurança ali, eles podem também criar templates das suas automações que eles executam para poder facilitar, ou melhor, reduzir a entrega nesse fluxo, né? Cada item da entrega de um fluxo, né, ela tem um lead time, né? E a gente vai falar sobre o que é o lead time um pouquinho mais para frente. Bom, identificar e melhorar as restrições, né? As restrições, por exemplo, são pessoas que não estão envolvidas no fluxo de valor, no fluxo de entrega para o cliente. Por exemplo, eu, Daniel Ginês, eu tenho que autorizar a execução de uma determinada atividade, né? Eu faço e o meu time depende de mim. Aí eu estou viajando, eu estou doente, estou indisponível e o time está ali com a atividade parada. Então, a gente precisa diminuir essas restrições. Né? Eu, Daniel Ginês, o diretor ou o gerente do projeto, eu preciso empoderar meu time, eu preciso criar uma forma deles poderem tomar as decisões usando os princípios, né? Quando não houver uma regra pré-estabelecida. Lembrando que o objetivo de todos ali é o cliente, é entregar valor para o cliente. Então, mesmo que o meu time, baseado nos princípios, tomem decisões que não necessariamente são as decisões que eu tomaria, mas eu vou ter em mente que o objetivo desse time é o mesmo que o meu, fluxo de valor. E não há nada que possa ser feito ali que não possa ser corrigido depois. Então, essas restrições elas precisam ser eliminadas do nosso dia a dia. Eliminar atritos e desperdícios no fluxo de valor. Então, o que são os atritos e os desperdícios? Trabalhos mal acabados. As transferências são desperdícios também. As filas de espera são desperdícios também. Defeitos na aplicação, na infraestrutura, né? Isso são desperdícios porque elas causam o quê? Retrabalho, né?
e trabalho não padronizado ou manual. Então, todo mundo tem responsabilidades, né, de finalizar a sua atividade, de fazer um trabalho bem acabado, de fazer um trabalho bem documentado, padronizado, e não transformar as suas atividades manuais em atividades automatizadas, né? Na ausência de uma regra de negócio, Daniel, como que eu automatizo uma atividade? Como eu padronizo as informações? Simples, o manual do fabricante. Então, se você está ali usando um software, sei lá, o Linux, o Windows, acesse o manual do fabricante. Ali está escrito de como que as coisas funcionam e faz igual. Faz igual, faz igual, copia, fala, ó, eles fazem assim, assim, assado. Siga o manual das coisas que vocês estão utilizando. Pode ser do PHP, pode ser da instalação do Linux, pode ser a instalação de um banco de dados. Não há nada melhor do que a documentação oficial, nada para a gente poder seguir. É claro que os how-tos escritos por muitas pessoas na internet servem para a gente poder aprender, fazer determinadas coisas, mas aquilo ali deve ser só o quê? Usado como um ensinamento, como um guia. A gente não deve pegar aquele how-to, o how-to é o manual dessa automação. Não, não é, não pode ser assim. Porque aquilo ali foi escrito por uma pessoa com um contexto completamente diferente do seu. Completamente. Então, você tem que padronizar aquilo para a sua empresa, né? O Diego falou aqui, né? Faça uma documentação bem escrita com base na documentação do fabricante, usando como base de conhecimento interno. É isso, Diego. É isso. Esse é o caminho. Bom, aí a gente entra na terceira maneira, né? Que a gente está falando aqui, que é a cultura colaborativa ou feedback contínuo. Quando vocês forem estudar sobre literatura DevOps, sobre a cultura DevOps, né, vocês vão achar a segunda maneira como feedback contínuo, e eu adicionei aqui a cultura colaborativa, né, porque o feedback contínuo é isso, colaboração, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí é onde fecha o círculo do DevOps, beleza? Vamos falar então um pouco sobre a segunda maneira, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Na prática, como que a gente faz isso acontecer no nosso dia a dia, o feedback contínuo, né? Então, ver os problemas à medida que eles ocorrem, ver os problemas. Ver os problemas não é passar o olho, ver uma coisa ali acontecendo e deixar para lá. Não, não é isso. A gente tem que entender, olhar os problemas, ver o que eles acontecem. Talvez pegar aquilo ali, escrever, colocar no nosso Kanban, jogar ali no backlog, ou jogar lá no Gira, né? Cria um backlog ali e joga esses problemas lá no Gira, né? Então a gente não deve passar por cima, a gente deve ver os problemas à medida que eles ocorrem, inclusive os problemas com as pessoas do nosso time. Às vezes a gente tem um colega aqui do nosso lado fazendo uma execução, seguindo uma tarefa que está fora do padrão ali da empresa, e a gente pode trocar uma ideia aberta, tranquila, falou, oh, cara, chega aí, vamos lá, ó, é assim que a gente faz, é assim que as coisas funcionam, beleza? Segue o link, né? Então, a gente pode ver os problemas à medida que eles ocorrem. Então, o segundo ponto aqui é resolver problemas em conjunto para construir novos conhecimentos, né? E isso envolve um pouco do que a gente vai falar mais tarde sobre pós-mortem, né? Então, resolver os problemas em conjunto para construir novos conhecimentos. Quando nós resolvemos as coisas junto com as outras pessoas envolvidas, nós compartilhamos o conhecimento, nós estamos entendendo como ela está corrigindo, né? Ela está entendendo como nós estamos corrigindo. E isso gera novos conhecimentos, novas ideias. Quem aqui nunca saiu de uma sala, né, war room, ou de um pós-mortem ali, pô, parece que explodiu a mente, né? Parece que a gente, cara, não sabia que era assim, não sabia que dava para fazer isso. Às vezes a gente enxerga coisas mais simples para resolver, né? Então, manter aí os problemas resolvidos em conjunto ajuda a gente a desenvolver novos conhecimentos. E aí a gente pula aqui, então, para o nosso terceiro ponto, né, que é manter o controle de qualidade próximo da origem do trabalho. Na prática, significa o que eu falei um pouco antes, né? Manter o controle de qualidade próximo da origem do trabalho. Então,
Quem é a origem do trabalho, né? A origem do trabalho é quem solicita uma determinada demanda. Pode ser o cliente, pode ser um diretor, pode ser um gerente de projetos, né? E quando a gente mantém o controle de qualidade próximo da origem, a gente consegue exercitar o que ali? O feedback contínuo. A gente consegue ter uma percepção mais próxima de quem solicitou as coisas para nós. Então, a gente precisa estar próximo dessas pessoas. O que é estar próximo? Estar próximo é a gente, numa sprint, por exemplo, de uma semana, a gente não ter um hiato entre o início e o fim daquela atividade. Esse ato ele é prejudicial para uma entrega de valor, ele é prejudicial para um feedback contínuo. Ele não ajuda, porque à medida que nós estamos desenvolvendo alguma coisa, seja software, ou como eu falei, qualquer outra área, jurídica, contábil, financeira, infraestrutura, a gente precisa ter uma comunicação mais próxima com quem demandou isso. Porque à medida que a gente vai executando, a gente vai chegando no valor esperado pelo nosso cliente, para o término do fluxo de valor, né? Aí o Diego falou aqui, ó, feriados são um hiato no DevOps. Principalmente para quem trabalha no feriado e fica aí uma semana sem falar com todo mundo, e aí depois do carnaval faz aquela entrega completamente fora do que a pessoa estava esperando antes, né? Isso acontece, cara, com muita regularidade. E esses hiatos na comunicação, eles devem ser mitigados, né? Então, otimizar o trabalho pensando na próxima etapa. Vamos lá. Quando você trabalha num time e você é designado para atender um determinado card, uma determinada tarefa, e você precisa passar essa atividade depois que você construiu ela, não seja uma planilha de Excel, por exemplo, né? Então você tem que colocar aquele dashboard financeiro, aquele relatório, e levar isso para a área jurídica, ou passar para o teu colega da área financeira, ou o cara do jurídico, né, precisa redigir aquele contrato e etc., passar por alguém revisar, ou a galera de software, a galera de infra, a gente tem que pensar na próxima etapa. E aí envolve, inclusive, um pouco de empatia, né? Será que o que eu estou enviando para a próxima etapa tem qualidade? A pessoa vai receber aquilo e ela vai conseguir dar continuidade no trabalho, ou a gente vai encher ela de coisas que não fazem o menor sentido, para a gente faz todo sentido, mas ela não consegue dar sequência naquilo, ela vai ter que gastar muito tempo, sentar com você, né, para entender cada uma das coisas que você fez. Então a gente tem que pensar na próxima etapa, como é a nossa entrega para a próxima etapa. E aí a gente vai então para o nosso terceira maneira, né? Aprendizado contínuo e experimentação. Essa também é uma imagem que vocês veem muito na internet quando a gente fala das três maneiras, né? Da esquerda para a direita, né? Dev, Ops, a gente fecha o círculo, e aí quando a gente fala de aprendizado contínuo e experimentação, a gente tem esses círculos contínuos dentro do mundo DevOps, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, falando aqui sobre aprendizado contínuo e experimentação. Na prática, o que é isso? É criar uma cultura de segurança livre de culpa. Primeiro ponto, cultura de segurança livre de culpa. As pessoas precisam ter segurança para trabalhar. Elas precisam ter a segurança de saber que não vai ter retaliação, que não vai ter exposição, que não vão ser demitidas. As pessoas precisam trabalhar com tranquilidade. As pessoas que trabalham tensas, preocupadas, com medo de errar, essas pessoas, elas são improdutivas, elas ficam na defensiva. Então, a gente precisa criar um ambiente, uma cultura de segurança. As pessoas precisam trabalhar livres de culpa, né? E isso envolve muitas áreas da empresa para isso acontecer de verdade, né? Todos devem reforçar uma cultura de aprendizado, né? Então, isso deve vir de todos, né? Todos devem incentivar esse tipo de coisa. Por exemplo, aconteceu um erro, cara, pô, não, beleza, olha só, o que a gente pode aprender disso daqui, como que a gente corrige, né? A gente precisa reforçar essa cultura de aprendizado.
no sucesso e nos fracassos. Isso precisa estar em mente de todas as pessoas. Todas as pessoas. A gente não deve esperar isso dos nossos coordenadores e diretores, né? E institucionalizar a melhoria diária do trabalho, ou seja, tem que vir de cima para baixo, o pessoal também tem que entender isso, né? Os nossos diretores, e compartilhar aprendizado com todos da equipe. Então, aí fecha nossas 3 maneiras, né? E aí a gente tem essa imagem que reflete o que são as 3 maneiras, né? O aprendizado contínuo, a entrega de fluxo, a automação, né? Então, a gente tem aí as 3 maneiras, né? Bem fechadas. E voltando à nossa releitura anterior, que eu fiz no início, a gente tem aqui, né? DevOps para clientes. Então, assim faz mais sentido a gente trabalhar quando a gente tiver o cliente sempre em mente. Bom, seguindo em frente, agora a gente entra num tópico muito legal. Eu gosto muito de falar de Calmes, né? E o Calmes, eu gosto de causar um pouco de polêmica quando eu falo do Calmes, né? Porque o Calmes, eu vou ler aqui a definição do Calmes na literatura, né? Calmes é um acrônimo em inglês para cultura, automação, Lean IT, mensuração e compartilhamento. Então, esse termo, pessoal, ele não foi inventado por algumas pessoas fora do contexto. Não, nada disso. Esse termo ele surgiu em 2008, 2009, né? Ele foi creditado ao Jez Humble, e quem não conhece o Jez Humble, ele é coautor desse livro aqui, ó, o Manual DevOps, né? Vocês conseguem ver aqui, deixa eu ver minha luz. Aí, ó, o Manual DevOps, né? Ele é coautor desse livro aqui, junto com o Jenny Kim, Patrick Debois e John Willis, né? Então, a definição do Calmes saiu daí. E por que que eu vou criar uma polêmica aqui, né, galera? Porque é o seguinte, cultura DevOps é o jeito certo de falar sobre DevOps. DevOps não é ferramenta. Sabiam disso? DevOps não é ferramenta. Embora todo mundo fale, ferramenta é DevOps. Não, ferramenta não é DevOps. A ferramenta é de integração contínua, a ferramenta é de continuous delivery, a ferramenta é de banco de dados, a ferramenta é de versionamento de software, a ferramenta é disso. Mas ela não é de DevOps, porque DevOps é a cultura. Se DevOps, se ferramenta fosse parte da definição de DevOps, que é o framework que Calmes, né? O framework Calmes é o que define o DevOps, nós poderíamos ter ali no Calmes um T, né? De tools, ou um F de ferramentas, mas a gente não tem, cara. A gente não tem. Por quê? Porque para essas pessoas que criaram esse framework, o Calmes, as ferramentas, elas são o quê? Elas fazem parte da cultura de uma empresa. Tanto que muda as ferramentas de uma empresa para outra, né? As ferramentas, elas têm uma relação direta com o que a empresa produz. As ferramentas, ela tem uma relação direta com o que a empresa versiona, ou como ela versiona o seu software e a sua aplicação. Então, polêmico, né? Gosto de criar uma discórdia sobre esse assunto, né? E aí tá aí, cara, por que DevOps não é ferramenta? Porque os caras que criaram o framework, o Calmes, eles entenderam que ferramentas fazem parte da cultura. Então, as ferramentas, elas já são mencionadas na letra C, cultura. Beleza? Então tá aí, uma polêmica lançada para vocês. Vocês vão falar, pô, o Daniel, lá do DevOps Experience, falou que Calmes é o DevOps e o DevOps não é ferramenta. É isso aí. Então aí tá aí, né? Cultura, né, do Calmes, né? Cultura, automação, Lean IT, mensuração e compartilhar. Eu vou falar sobre o Lean IT do Calmes aqui. Então, o que é o Lean IT, né? No contexto do Lean, né, ele é o valor, a percepção do cliente acerca de um resultado, né? Então, é o cliente que define, né, qual que é o resultado, a entrega de valor. Então, nós podemos perguntar o que é importante para o meu cliente, qual que é o problema que está sendo resolvido, né? Quais as expectativas precisam ser atendidas, né? E qual é o preço que o meu cliente precisa pagar para ele ter a sua entrega de valor. Então, esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui para o Lean, beleza? Falando do Calmes. Agora, seguindo um pouco em frente, eu queria falar um pouco para vocês sobre lead time.
Quando a gente fala de lead time, né, ou o tempo de execução, quando a gente pensa no nosso fluxo de entrega, né, do início de uma demanda até o término dela, nós temos muitas etapas, muitos fluxos ali acontecendo desse projeto maior, né? Então, a gente precisa medir o lead time entre essas etapas, entre essas execuções, porque é daí que a gente vai entender onde estão os gargalos, onde estão as restrições, né? Então, a gente vai conseguir usar o lead time como uma ferramenta para nós mensurarmos o nosso fluxo de entrega de valor. E o lead time é uma das coisas mais importantes nesse fluxo de entrega de valor. Essa é uma das ferramentas utilizadas para a gente medir o desempenho de um fluxo de valor. Bom, falando agora um pouco sobre débito técnico, eu não vou me aprofundar muito em débito técnico, porque o débito técnico, ele é uma coisa muito enraizada, todos nós entendemos o que é o débito técnico. Em resumo, eu poderia dizer para vocês o seguinte: o débito técnico ele deve ser a primeira coisa a ser resolvida dentro de uma equipe de desenvolvimento ou dentro de qualquer outra área que tenha um backlog de débito técnico muito grande. Por que eu digo isso? Porque o débito técnico ele é uma âncora. O débito técnico ele segura a equipe de desenvolvimento ou as outras áreas da empresa, porque são coisas, fica mais difícil lá na frente, à medida que a gente vai entregar relatórios, software, alterações na infraestrutura, o débito técnico, ele torna essas entregas no futuro mais complicadas, porque esses problemas não são resolvidos. Então, qual que é o momento de se resolver um débito técnico? É na hora, não é lá na frente. O débito técnico se resolve na hora. É assim que funciona. A gente não pode deixar o débito técnico para depois. Não pode. A gente pode ter aquilo mapeado, mas a nossa próxima atividade deve ser a solução, o débito técnico, não uma outra feature. Então, tenham isso bem em mente, né? Seguindo um pouco mais em frente, né? Falei sobre débito técnico, né? Agora, o que causa o débito técnico, né? Então, a gente tem muita coisa que causa o débito técnico. A gente fala aqui sobre a definição é insuficiente, pressão do negócio, falta de processo, falta de teste, documentação, né? Alterações de última hora, refatoração, conhecimento técnico, né? Essas coisas são os grandes ofensores, né? Do débito técnico e da produtividade. Agora, vamos falar um pouco sobre empatia. Definição de empatia. Empatia, então, é a habilidade de compreender, se colocar no lugar dos outros, incluindo os clientes ou outras equipes, né? Então, a empatia ela é fundamental para garantir que as equipes entendam e respondam às necessidades dos clientes e trabalhem juntas. A empatia é o que ajuda nós construirmos as nossas relações de confiança. A empatia é que nos ajuda a fazer isso, né? E como que a gente exerce a empatia na prática? Pô, empatia, empatia. Todo mundo fala de empatia, né? E como que, afinal de contas, eu faço isso funcionar no meu dia a dia? Né? Colocar-se no lugar dos outros, ouvir ativamente, ou seja, você toma a iniciativa em ouvir as outras pessoas, né? Você incentiva uma comunicação aberta. Veja, você incentiva e encoraja uma comunicação aberta. Não são nossos diretores, não são os nossos pares, não são as outras pessoas, somos nós, né? Promovemos a colaboração, lideramos pelo exemplo, né? Liderar pelo exemplo, ou seja, eu tomo a iniciativa de ser exemplar nos momentos e nas situações necessárias. Eu lidero pelo exemplo, certo? Comemoramos os fracassos e os sucessos, né? E abraçamos a diversidade. E abraçar a diversidade é a gente aceitar todo tipo de solução, né? Entender que um júnior pode compartilhar, um estagiário pode compartilhar, deve compartilhar as ideias dele em determinados momentos. Nós não devemos ignorar as pessoas pelo seu nível de conhecimento. A diversidade num diálogo, ela promove novos conhecimentos. E isso é importante. E é a gente que deve fazer isso, abraçar a diversidade. A gente não deve esperar que isso, de novo, venha
da liderança, a gente não deve esperar, a gente tem que fazer isso. E aí, a gente vai para o tópico mais polêmico dessa apresentação, que é o pós-mortem. Cara, o que é o pós-mortem? Pós-mortem é a arte de pôr a culpa em quem eu quiser, quando eu quiser. O que vocês acham? Tá certo isso? Vocês gostam de pôr a culpa em quem vocês querem, quando vocês querem? Esse é realmente o pós-mortem, né? É claro que não, né? Pós-mortem é uma piada, né? Pôr a culpa em quem eu quiser e quando eu quiser. Isso é uma brincadeira, até às vezes, dependendo do contexto, chega a ser uma brincadeira de mau gosto, né? Porque as pessoas que estão envolvidas em um pós-mortem, elas estão sob pressão, elas estão corrigindo um problema, né? Então, a gente não pode sugerir isso num momento de pós-mortem, numa war room, né, que é o predecessor ali, o antecessor de uma, melhor dizendo, um antecessor de uma pós-mortem, né? Então, é errado a gente pôr a culpa nas pessoas, nos departamentos, né? E isso é uma coisa muito polêmica dentro de todas as empresas, né? E o correto, né? Como que é o correto de um pós-mortem, né? Blameless pós-mortem. Quem já ouviu falar em blameless, né? Blameless, né? É livre de culpa, né? Livre de culpa. Como que a gente pratica o pós-mortem, o blameless pós-mortem? A gente pratica. Veja, não é a empresa de novo. Somos nós. Estamos falando de mim. Ou como eu faço isso? Como você faz isso? Então, Davi, como que você pratica isso? O Wellington, o Renato, né? O Diego Moreira, o Márcio. Como que a gente faz isso, né, galera? Na prática, o pós-mortem, o blameless pós-mortem, então, ele deve funcionar assim. Tenham esses 5 pontos em mente. Antes das reuniões, nós devemos conversar com as pessoas e falar que isso não é uma caça às bruxas. Nós devemos estar alinhados com as pessoas nesse sentido. Antes de entrarmos numa reunião, antes dela começar, as pessoas têm que ter isso em mente, que não é uma caça às bruxas. Durante a reunião, nós devemos remover o medo das consequências. Falar ativamente, galera, é o seguinte, a gente precisa encontrar o erro, o problema, onde originou, o que fazemos, o que podemos automatizar. Então, a gente está aqui para... a gente não está aqui para culpar as pessoas, ninguém vai ser demitido, ninguém vai perder o bônus por causa disso, né? Porque, perder o bônus por causa de um problema que aconteceu, como assim você penaliza uma pessoa por um erro que ela cometeu? Como que essa pessoa produz no futuro? Lembra, as pessoas que produzem sob pressão, elas, com o tempo, elas se tornam improdutivas. Elas não entregam um bom trabalho, porque elas têm mais medo de errar do que fazer algo novo. As pessoas que trabalham sob pressão, elas não conseguem fazer coisas novas, né? Então, antes de iniciarmos a investigação do pós-mortem, né, nós temos que comunicar todas as pessoas antes de começarmos a nossa investigação. Todos os envolvidos precisam estar cientes que uma investigação vai ser feita para descobrir o que aconteceu, né? E aí, explicar as vantagens e combinar com a diretoria os próximos passos, né? Então, os nossos gerentes, coordenadores, ou se nós somos analistas e nós respondemos direto a um diretor, a gente tem que combinar as regras do jogo. Pessoal, é o seguinte, aqui a gente vai fazer blameless pós-mortem. Nossos profissionais não serão culpados por isso. Eles não vão ser penalizados. Eles não vão ser expostos. Os departamentos não vão ser apontados. As pessoas não vão ser apontadas. Isso tem que estar combinado com a diretoria, porque uma vez que isso está combinado com a diretoria, isso influencia na cultura daí para frente, em como isso vai ser absorvido pelo restante da empresa e também pela equipe. E esforce-se em focar na prevenção do erro
Ou seja, como evitar erros humanos. Uma vez que a gente faz isso, né, a gente afasta a culpa das pessoas, afasta a culpa dos departamentos, né? E quando a gente pensa em prevenção, isso muda a nossa visão para o erro, muda a forma como nós investigamos o erro. Porque, às vezes, a gente já aconteceu comigo, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu acredito que sim. Quando a gente investiga um problema, às vezes a gente não consegue nem encontrar a causa do problema. A gente já vi muitos relatórios dizendo assim: reiniciamos o banco de dados e tudo voltou a funcionar. Reiniciamos o servidor e tudo voltou a funcionar. Ou recriamos os pods e tudo voltou a funcionar. Vamos lá. Às vezes a gente não descobriu um problema, mas um problema existe. Então, o que a gente pode fazer para esse problema não acontecer novamente? O que nós... Será que tem uma telemetria, uma observabilidade que poderia, por exemplo, entender o fluxo de demanda que um determinado pod, o servidor está recebendo, e aí essa telemetria, ela barrar o fluxo ou desviar o fluxo para um outro container, para um outro servidor? Né? Então, a gente pode prevenir. Às vezes, a gente não conseguiu resolver o erro, não conseguiu entender porque aquele pod morre, aquele servidor congela, mas a gente pode prevenir os problemas, né? Então, sempre tem um caminho de não apontar os erros para as pessoas, sempre tem um caminho para a gente focar na prevenção de um problema. Bom, pô, falei um monte de coisa para vocês, né? Joguei em cima de vocês um monte de informação, falei sobre Calmes, falei sobre as 3 maneiras, falei sobre débito técnico, empatia, lead time, e aí e agora, como é que a gente aplica tudo isso? Eu falei que vocês são os responsáveis por fazer isso funcionar dentro da empresa de vocês. Pô, não estou falando que a gente vai pegar esse slide aqui e mostrar para a diretoria. Sim, vocês podem fazer uma apresentação, a gente pode fazer uma apresentação para a diretoria, mas somos nós quem devemos tomar a iniciativa em aplicar essas coisas no nosso dia a dia profissional e até em alguns casos na nossa vida. Mas e agora? Como que eu faço isso? Daniel, é difícil. Aqui não tem jeito. Aqui a cultura ela é restritiva. Aqui a cultura ela é opressiva, né? Aqui a cultura é o Devalney falou aqui, ó, querem culpar alguém, né? E depois procurar o erro, né? O Leonardo falou uma frase interessante aqui do Homer Simpsons, né? Do Homer, que ele fala: a arte de pôr a culpa em quem eu quiser, quando eu quiser, afinal a culpa é minha, né? Então é isso, é o que o Homer fala. Então, como que a gente é, faz essas coisas acontecerem? Eu não vou responder essa pergunta, mas eu vou mostrar para vocês um vídeo, e aí se o áudio estiver passando, estiver ok para vocês, vocês me falam. Esse vídeo tem 3 minutos e vocês vão entender como que a gente faz isso acontecer na prática.
É isso aí, galera. Eu acredito que o vídeo tenha respondido, né? Toda essa reflexão que a gente fez nessa 1 hora, né? Você viu, o camarada ali não estava se importando se tinham pessoas dançando com ele. Ele dançou porque ele queria curtir aquele momento. Cara, que impressionante isso, né? E é assim que funcionam as pessoas, né? As pessoas ao nosso redor, quando elas nos veem fazendo algo leve, divertido, animado, elas tendem a nos seguir. Quando as coisas são pesadas, difíceis, é difícil seguir uma pessoa. Então tenham isso em mente, né? Esse é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu queria deixar aqui desde já meu muito obrigado. É a primeira vez que eu faço uma apresentação depois de quase 1 ano, né? Então eu estou aqui muito honrado de ter vocês aqui me assistindo nessa apresentação, acompanhando junto comigo. Se não fosse por vocês, nós todos aqui, os palestrantes do DevOps Experience, não estaríamos aqui. Então, galera, muito obrigado, valeu demais. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Vou compartilhar com vocês links e referências nessa apresentação. Eu tenho links e referências de toda a informação que eu passei para vocês, né? E outras coisas, tem o link do vídeo também, assim por diante. Beleza? Bom, valeu aí, obrigado, né, pelo carinho de vocês. O Kahoot de agora, o primeiro lugar, vai levar esse livro aqui para casa, beleza? Então já baixem aí nos seus celulares o Kahoot. Eu já estou com o Emerson aqui, deixa eu adicionar um pin aqui para o Emerson da For Linux. E aí, Emerson, bom dia, beleza? Opa, bom dia, Daniel. Tudo bem? E você? Bom dia, Beleza, pessoal. cara, bom dia. Pô, comi teu tempo aqui, hein, Emerson? Já peço desculpa aí, Ah, cara. tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos Tá brincar um de pouco boa. de Kahoot, ô, Emerson. O que você acha? Você acha que eu vou pegar pesado nesse Kahoot aqui? Ou eu peguei leve? O que você acha? Vamos ver aí, acho que pegou leve. O pessoal levar o livro. Esse livro é muito bom. Não Legal, ó, o tem primeiro erro. colocado vai levar o livro para casa. Então, bora lá. Estou aqui pegando meu Kahoot, minhas pastas, onde que está aqui? Pronto. Iniciar. Compartilhar minha tela agora com vocês. Beleza. Kahoot está online, vou compartilhar minha tela. Eu vou tocar esse Kahoot no X2, para eu não comer mais o tempo do Emerson. Bora para o Kahoot. Galera, pinta na tela. 1 minuto para todos, 1 minuto e meio para todos vocês se cadastrarem aí no Kahoot. O PIN está na tela. Então, mandando um link aqui para vocês. Vamos fazer um Kahoot sobre como a cultura DevOps está mudando a forma como as equipes trabalham juntas, né? Deixa o passado para trás. Kahoot na tela. Valendo o livro, primeiro colocado, Manual DevOps. O segundo e o terceiro colocado vai receber um prêmio da Clean Cloud, um SaaS nacional de segurança para a cloud pública. São eles que vão patrocinar esse Kahoot. Enquanto vocês se cadastram aí, deixa eu pegar umas perguntas aqui. Minha DevOps Professional, como participar do curso? O Luiz Ferrari perguntou aqui. Legal, Luiz, você já ganhou. Todas as pessoas que estão online, que entraram no Zoom com esses e-mails que vocês usam no Zoom, né? Todos vocês que não têm ainda o DevOps Professional, é um treinamento muito completo, um treinamento que vocês depois podem fazer, inclusive, uma certificação internacional para se tornarem um DevOps Professional ou um DevOps Master, né? Então, é um treinamento de 18 horas com muito conteúdo. Eu sei que algumas pessoas aqui
Quem já fez aqui o treinamento ou quem está fazendo? É o William Zonta, boa. Pelequezinho, né, William? DevOps Leader, legal. Tem o DevOps Foundation também. O Sandro está fazendo. Terminar, hein, Sandro? Bora. Beleza. Kahoot já deu 1 minuto e meio. Muito bom. Vamos começar o Kahoot. Quem entrou, entrou. Quem não conseguiu entrar, entra no próximo. Beleza? Iniciando o Kahoot agora. Como a cultura DevOps está mudando a forma como as equipes trabalham juntas. Primeira questão. Múltipla escolha. 4 frases. O que é a empatia na cultura DevOps? Aí, ó, empatia é foco na satisfação dos clientes, entender as necessidades dos clientes, trabalhar em colaboração com outras equipes. Quem respondeu essas 3 acertou. Muito bom. Isso é a empatia na cultura DevOps. Então, vamos em frente. Próxima pergunta. Agora é cedo para falar se vocês estão indo bem ou não. Vamos ver a segunda. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o débito técnico? Acho que o débito técnico pode ser pago pelo próximo profissional que for contratado, né? Deixa para ele as buchas. Aí, ó, o débito técnico é uma dívida que precisa ser paga imediatamente. É isso daí. A gente não deve deixar isso para depois e o débito técnico não deve ser resolvido no longo prazo, porque o débito técnico ele causa atrasos nos nossos projetos, ele decai a qualidade dos nossos trabalhos, né? Então, ele deve ser resolvido imediatamente. Aí, os animais manteve a primeira colocação. Vamos ver agora se ele vai conseguir responder bem a terceira pergunta. A cultura DevOps é baseada apenas em automatização? Falso. Cultura DevOps não é baseado apenas em automatização. É o que eu falei, né? Frase polêmica quando eu falei do Calmes, né? Cultura DevOps não é ferramenta, né? Se fosse ferramenta, ia ter o T ou o TUF lá no Calmes e sei lá como é que ia ser esse acrônimo, né? Aí, ó, manteve o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, eles estão indo muito bem. Os animais estão acertando tudo, cara. Como assim? Como assim? Quarta pergunta. Múltipla escolha. Qual das seguintes áreas é uma das áreas, ou melhor, uma das 5 áreas chaves do acrônimo CALMES? Aí, ó, automatização, Lean e métricas. Comunicação não está lá no acrônimo CALMES, né? O C do CALMES é cultura. E pegou todos desprevenidos, virou o jogo, agora é a hora da verdade. O Mister Alck subiu demais. Última pergunta. Passou o rodo. 4 frases. O que são as 3 maneiras?
Show, é isso aí. Feedback rápido, continuidade e colaboração. É isso aí. Isso que são as 3 maneiras. Parabéns, galera. Vocês foram muito bem. A grande maioria aí estava bem antenada. A galera foi muito bem. Estão aí. Terceiro lugar, Sturdy B. Deixa pra gente aí, Sturdy B. Quem é você? Happy Pigeon e Mr. Hawk. Mr. Hawk, o cara saiu do nada, veio do nada, deu a volta, passou o rodo em todo mundo e ganhou o primeiro lugar. Sensacional. Quem são vocês? Deixa aqui para mim no chat para eu ver aí. Aí, Querone, muito bom. Marcos, parabéns. É você, Glauber? O Mystery. Quem é você? Mystery Hawk. Quem é? Eu não vi aqui ainda. Ah, é o Glauber. Sensacional, Glauber. Muito